Pare tudo o que você está fazendo. O programa Obesidade em Destaque está no ar. E hoje temos a presença do Dr. José Lazarotto, o médico dos artistas. Muitos artistas, muitos médicos inclusive, estão fazendo a cirurgia bypass intestinal com variante no Y de Roux com o Dr. José Lazarotto, que já vai nos explicar tudo sobre essa técnica. Qual é a diferença entre elas? Entre as outras cirurgias e a cirurgia variante do Y de Roux tipo Lazarotto. Para que vocês possam entender corretamente, tem de ver o que é o normal, né? Muito bem. Observe bem. Aqui está o aparelho digestivo normal. Aqui está o estômago. O estômago não engorda ninguém, apenas forma o bolo alimentar e é responsável pelo maior prazer da vida, que é o comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Do estômago passa para o intestino delgado, que é esse mais fino aqui, onde absorve todos os nutrientes. Do intestino delgado passa para o intestino grosso, onde vai eliminar. O excesso é eliminado por ali. Agora, vejam as cirurgias outras que existem do estômago. Scopinaro, Fob Capella, Duodenal Switch, são as mais usadas. Fob Capella, observe bem, o estômago vai bem pequenino, do tamanho de um copo de cafezinho. E 97% do estômago, observem aqui, fica isolado. E isola grande parte do intestino. Agora vamos para essa outra Duodenal Switch. O estômago é cortado de comprido, longitudinal, é eliminado grande parte do estômago, é isolado grande parte do intestino. Observe aqui. E aqui forma esse Y exatamente igual à variante do Y de Roux, que vocês vão ver mais para frente. Essa outra, o Scopinaro, corta seu estômago longitudinal, o restante é parecido com a outra. Isola grande parte do intestino e aqui une um intestino outro, formando o que eu chamo de Y de Roux. E aqui, esta variante do Y de Roux, que não mexe no estômago. Observem bem. Comparem o aparelho digestivo normal agora. Normal e essa outra aqui. Não mexe no estômago. O alimento segue para o intestino delgado. Aqui, segue dois caminhos. Forma-se um atalho inteligente, criando dois caminhos. Um que segue o mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, observe aqui esse mais longo, para não faltar nenhum tipo de vitamina ou sal mineral. E o outro segue um caminho mais rápido, indo mais rapidamente nesse grosso aqui, que é o intestino grosso, onde só vai eliminar. Mas então, doutor, como faz para emagrecer se come normal? Não cortou o estômago? É simples. Quer emagrecer? Toma bastante água. A água vem com velocidade do estômago, chega nesse local aqui, uma parte continua pelo mesmo caminho, menor quantidade, e a outra vai rapidamente para o intestino grosso. Aí não quer mais emagrecer, toma menos água. Para elucidar melhor, vamos mudar um pouquinho a comparação. Imagina uma casa, tem o telhado, essa casa, a água cai no telhado, cai na calçada. A calçada, no final da calçada, sempre tem um ralinho onde a água entra para baixo. Muito bem. Quer emagrecer? É uma chuva bem forte. A água vem com velocidade. Observe aqui nesse desenho. Vem com velocidade aqui. Nesse mais longo seria o ralinho. A água entra nesse ralinho em menor quantidade. E aqui, esse mais curto, seria um ladrão que iria para a rua. Na calçada, iria para a rua. E com isso a pessoa perde peso. Não quer mais emagrecer, é uma chuva menor. Um pouquinho entra dentro desse ralinho aqui e uma menor quantidade vai pela rua, pelo ladrão. Agora você vai acompanhar uma entrevista com o artista Dedé Santana, que melhorou a sua qualidade de vida, que hoje tem o prazer de poder alimentar-se bem e perdeu muito peso. Mas eu não estou falando de pouco peso. Perdeu muito peso e ele vai contar tudo isso para nós.
Olha, o excesso de peso realmente me atrapalhava muito, excesso de peso na vida da gente. Eu acho que não é só para mim, é para qualquer pessoa. Agora, para mim, que trabalho com humor, dizer assim, corporal, né? Porque eu venho de circo, sempre fiz esse humor de palhaço, de cair, levantar, correr, tanto nos filmes como na televisão, me atrapalha muito. Por exemplo, eu fiz um DVD agora, estou fazendo um DVD, se chama Kids Alegria, né? Com as crianças eu tenho que correr, brincar, baixar, levantar. Se fosse antigamente, dizia para o diretor, não posso abaixar, levantar, que eu ficava cansado, né? E agora eu gravei com a maior facilidade, né? O peso na minha vida me atrapalhava bastante. Olha, é engraçado, eles tinham me oferecido várias opções para dar um basta na obesidade. Eles falaram assim, olha, você pode fazer a redução de estômago. Aí eu tentei vários regimes, várias coisas. Tinha regime da lua, regime da sopa, regime de não sei o quê, tudo quanto é regime, eu tentei, né? E não conseguia. Aí eu descobri o Dr. Lazaroto, né? Quando me falaram do Dr. Lazaroto, eu falei esse negócio de cortar estômago também, e depois fica sem poder comer, e eu tenho um amigo que tinha feito isso, e depois dizia, eu tenho que tomar um remédio todo dia. Aí eu fiquei muito preocupado com aquilo, né? Falei, tenho que tomar um remédio todo dia. Depois o que eu mais gosto de fazer é comer na vida, agora eu vou deixar de comer e tal, né? Porque eu passei fome minha vida inteira, né? E depois que eu ganhei dinheiro, podia comer, continuei passando fome, eu não queria mais isso. Aí quando eu descobri o Dr. Lazaroto, eu descobri que ele fazia um desvio do intestino, então não precisava negócio de cortar o estômago, essa coisa. E eu fui lá, a primeira vez que eu encontrei com ele, a gente conversou muito a respeito, e ele mandou que eu procura outras opções primeiro. Não opera comigo não, procura outra opção, vê aí, estuda outra coisa. Mas eu falei ao Dr. Lazaroto, já estudei todas as opções de estômago, falei mais, tinha feito tudo quanto é tipo de regime, e eu quero fazer com o senhor mesmo, né? E aí até chamei ele de padrinho, falei, meu padrinho, eu quero fazer com você. Aí acabei fazendo com ele. A quantidade de água usada é variável de pessoa para pessoa. Uma pessoa, uma garrafinha de água é suficiente. Aquela garrafinha de 510 ml. Observe aqui o desenho, estão aqui as garrafinhas de água. Mas normalmente é 3. Aqui, uma antes e 2 durante. As pessoas depois 2, e tem pessoas que uma apenas garrafinha de água perde peso. Mas a lei é 3. É uma garrafa antes do almoço e 2 durante. No café da manhã, uma antes se comer pouco, e uma antes e uma depois se comer muito. Então, por quê? Esta água vai fazer o quê? Vamos voltar no ralinho que eu falei? Tá um balde de água, joga com toda a força, a água vem com velocidade, a maior parte vai pelo ladrão. Você vê que vai por esse trajeto mais curto. Mas joga água com menos velocidade, um pouco entra dentro do ralinho e um pouco vai pelo ladrão. E se a água vier bem devagarzinho, é absorvido 100% e a pessoa volta a ganhar peso. Os pacientes que têm indicação para a cirurgia de obesidade, nós obedecemos rigorosamente as normas do Conselho de Medicina. Os grandes obesos mórbidos, os hiperobesos, os grandes obesos mórbidos, os pacientes obesos que temos associado uma outra doença, como diabetes e obesidade, pressão alta e obesidade, doenças articulares e obesidade. Por quê? A pessoa emagrecendo, a hipertensão melhora quando a causa é a obesidade. As dores nas juntas vai melhorar. O amor próprio, aquela estima, vai se gostar mais, vai poder entrar numa loja com mais carinho, vai poder vestir a roupa que quiser, né? Não vai ser ponto de referência. Então, é muito importante obedecer rigorosamente às leis. Muita água emagrece, água normal estaciona, pouca água, a pessoa reganha peso. E 3 leis são indispensáveis nessa cirurgia: tomar água, comer primeiro verduras e legumes, e terceiro,
mastigar bem a comida. Em quanto tempo a pessoa depois vai para comer normal? Então, mas vamos recapitular a cirurgia em si. O paciente vem, interna no hospital, o anestesista na véspera faz a avaliação anestésica, no dia seguinte vai para a cirurgia. Normalmente, tudo que nós fazemos, nós temos um cirurgião plástico fazendo a incisão para que a cirurgia fique linda. Não é como o cirurgião geral que faz a cirurgia comum. É um cirurgião plástico que abre e que fecha. Retirou aquela barriguinha que todo mundo, ninguém gosta, facilita o acesso para nós. Entramos dentro da cavidade e fazemos a cirurgia. No terminou a cirurgia, vai para uma sala de recuperação ou raramente na UTI e vai para o quarto. No dia seguinte, levanta, anda pelos corredores. No terceiro dia já sai do hospital tomando caldinho. Quarto dia, sopa com bastante carne e bastante verdura. E com 15 dias vai em uma churrascaria. Come seu belo churrasco, sua carne assada, grelhada, cozida. E com 45 dias pode comer de tudo. Só que, não esquecer, a água é indispensável para perder peso. Agora você vai acompanhar a entrevista com uma pessoa que perdeu mais de 100 quilos. Isso mesmo que eu estou falando, mais de 100 quilos e fez a cirurgia com o Dr. José Lazarotto e Souza, a cirurgia do bypass intestinal com variante no Y de rua. Acompanhe só. Que me vê aqui comendo normal não sabe o que eu passei. Eu tinha um grande problema de saúde, que era a obesidade. Comer me engordava, eu era uma pessoa que tinha vários problemas, tanto com articulação, convívio, bullying, voltado por causa de obesidade. E esse problema me atingiu até os meus 21 anos de idade. Eu cheguei no auge de 206 quilos. O que aconteceu? Graças a um conhecido da minha família, um advogado, pegou e me indicou, vá consultar com o Dr. Lazarotto, que é um médico que tem uma técnica cirúrgica nova no mercado. Você dê uma olhada e veja se pode solucionar o seu problema de obesidade. Eu já tinha passado por tudo, por fórmulas, por remédios, N remédios que eu tinha emagrecer, N shakes, passado por várias dietas, vigilantes do peso e nada tinha funcionado. Tinha sim agravado mais o meu problema. Fui lá e marquei a consulta. E ele me atendeu amplamente, falando sobre a sua cirurgia, como funcionava. Gastou lá, em vez de, como todo mundo pensa, uma consulta de 5, 10 minutos, não, minha consulta foi praticamente de 1h10, com ele me explicando todos os detalhes da cirurgia dele. Ele não se preocupa em gastar o tempo dele com você. E ele me atendeu tão bem, que eu saí de lá encantado e abismado, sabendo que o que ia me emagrecer não ia ser mais remédio, e não entanto só a cirurgia, mas depois só tomando água. O que chama mais atenção da cirurgia para mim é você poder emagrecer comendo, sem ter medo algum de comer. Eu como sem ter medo, sem ter receio, encaro a comida sem nenhum problema. E não engordo. Hoje em dia eu tenho 96, 98 quilos. Perdi mais de 100 e não tenho receio. E o que me faz emagrecer não é mais boleta, não é remédio, não é promessas de shake ou de vigilantes, é água. Me indicaram e consultar com o Dr. Lazarotto. Fui lá e consultei. Tinha de praxe. Me deram segurança que era um médico que tinha operado mais de 5 mil pessoas de época em si. Eu, na época, fui olhar, fui e consultei com ele. Me passou sobre a técnica de cirurgia dele, que não envolvia o estômago, envolvia fazer a cirurgia no intestino, fazer um bypass, um desvio. Explicou para mim toda a estrutura da cirurgia dele. Falou que eu ia emagrecer tomando água. E gastou o tempo dele me explicando tudo isso, me dando a segurança, mostrando a equipe que ele tem, que lhe dá apoio em Curitiba, uma equipe técnica que vai desde o psicólogo, vai desde o médico clínico que atende,
em torno de todo o hospital que te dá o suporte para a cirurgia em Curitiba. E isso me deu uma segurança muito grande, muito grande. E eu não esqueço dessa data, 25 de novembro de 2002. Foi o dia em que eu fiz a minha cirurgia. Continue acessando o nosso site, nos visitando pelas redes sociais, porque o programa Obesidade em Destaque tem recebido muita informação. A nossa produção nos passa, doutor, muitos questionamentos. Um deles é o seguinte: hoje nós observamos que tem alguns sites relacionados à medicina, algumas pessoas dizendo que fazem parte da sua equipe, que adquiriram conhecimento, que o senhor os orientou e eles vêm realizando essa cirurgia com a mesma técnica, inclusive utilizando o seu nome. Isso é verdade ou isso não está de acordo com a realidade? Muito interessante a tua pergunta. Há poucos dias veio um paciente operar conosco e falou que ia operar com um colega que tinha feito estágio de 3 anos comigo. Nós, há muitos anos, há mais de 10 anos, a gente começou a ensinar alguns médicos. No entanto, por orientação do Conselho de Medicina, o único que pode ensinar uma cirurgia é a universidade. Então, nós não mais ensinamos ninguém. Há muito tempo que nós não estamos por orientação do Conselho de Medicina. Então, se alguém disser que fez estágio comigo 6 meses, 1 ano, apresenta desenhos dessa cirurgia, isso não é real. Então, só via universidade que essa cirurgia pode ser ensinada. Então preste muita atenção, tome muito cuidado, porque hoje no mercado, principalmente no mercado tão divulgado pela internet, nós estamos sujeitos a ter informações erradas, a não ter realmente uma informação correta daquilo que verdadeiramente acontece. A cirurgia do Dr. José Lazarotto, essa com variante no YDRU, é realizada por ele e me parece, por falar em universidade, que tem algumas universidades que já têm algo similar, é isso mesmo? Nós já efetuamos essa técnica há mais de 30 anos. Perfeito. E de uns 5, 6 anos para cá, algumas universidades adotaram esta técnica que nós usamos com algumas modificações. Mas o princípio é o mesmo, fazer com que o intestino absorva um pouco menos do que deveria de absorver, comendo dentro da normalidade. Pois então, você que está assistindo o programa Obesidade em Destaque, você deve levar isso muito em consideração. A preocupação do Dr. José Lazarotto, quando enfatiza que não há nenhuma pessoa autorizada por ele a realizar, nenhuma pessoa faz parte da equipe dele que realize longe da presença do Dr. José Lazarotto, porque ele tem muitas pessoas que participam da sua equipe, mas que realizam a cirurgia com o senhor, né? Com a sua presença, é isso mesmo? Sim, perfeitamente. Prazer de alimentar-se bem, prazer de viver bem, prazer de ter a qualidade de vida melhorada, eu diria, Dr. José Lazarotto, é o grande diferencial dessa cirurgia baseada na variante do YDRU. Perfeitamente. E é tão importante isso, Alexandre, que aquela cirurgia que nós desenvolvemos no passado, que usava o anel de restrição, certo, essa cirurgia não existe mais. Inclusive, nós não efetuamos mais essa cirurgia, apenas efetuamos a cirurgia mista, que é uma variante do YDRU. Aquela cirurgia que eu desenvolvi há 40 anos atrás, que usava anel, essa a gente não usa mais. Hoje, inclusive por orientação do Conselho de Medicina, essa cirurgia com anel não se efetua mais. Efetuamos apenas uma cirurgia mista, que é o que nós estamos fazendo hoje, e vários médicos que a gente pretende, via universidade, ensinar para todos os médicos do Brasil. Dr. José Lazarotto, inclusive a nossa produção está nos informando aqui que
estamos tendo diversas visitas pelas redes sociais, diversas pessoas acessando o site, e o que é muito importante, porque daí você consegue, com o tempo, inclusive observar os diferenciais entre as diversas cirurgias bariátricas que existem aí sendo realizadas dentro da medicina. E eu queria já aproveitar para lhe fazer uma pergunta. Muitas dessas cirurgias bariátricas apregoam que fazendo a cirurgia a pessoa curaria a diabetes. Existe cura para a diabetes? Muito importante essa pergunta. Muitas pessoas me ligam dizendo, doutor, eu quero fazer uma cirurgia para curar diabetes. Diabetes não tem cura. A diabetes com as cirurgias tem uma melhora. Uns melhoram 100%. Estava usando insulina, estava usando medicamentos, não deixam de usar insulina, deixam de usar medicamentos. Isso, todas as cirurgias de obesidade são iguais. Outras melhoram parcialmente. Está usando insulina, deixa de usar insulina, usa só medicamentos orais. Os melhores resultados para todas as cirurgias de obesidade, para a diabetes, que melhora a diabetes, não é cura. Porque cura, se voltar a ser obeso de novo, se voltar a ter o aparelho como era antes, volta a diabetes. Então não é cura, é melhora. A melhora se faz em grande parte, em um número muito grande, principalmente pessoas que são diabetes tipo 2 e que usam medicamentos via oral. Essa melhora é muito grande. Muitos deixam de usar definitivamente os medicamentos antidiabéticos. Nós sabemos, doutor, que a obesidade, ela traz inúmeros desconfortos para a pessoa. A pessoa se sente mal, não se sente bem em determinados ambientes, principalmente quando a pessoa emagrece com saúde, emagrece com o prazer de continuar vivendo bem, de ter esse prazer de continuar se alimentando bem e mesmo assim conseguindo emagrecimento, nós sabemos que a autoestima da pessoa de imediato já melhora. Agora eu queria saber do senhor, hoje a obesidade ela é apregoada no mundo inteiro como desencadeadora de diversas doenças. As pessoas sofrem dos mais diversos males em função da gordura. O senhor poderia me dizer alguma coisa sobre isso? O que melhora? Quais são as principais vantagens que a pessoa tem nesse emagrecimento? Além da autoestima, que vai realmente mudar totalmente, no que ela é tão importante? Quando a pessoa começa a ganhar peso, existe uma alteração progressiva de doenças em seu organismo. A pessoa começa a ganhar peso, começa a sentir dores nas juntas por causa do excesso de peso. Com o correr do tempo, as dislipidemias, colesterol, triglicerídeos, começam a aumentar. Aumentando o peso, a sua pressão vai subir porque o coração tende a bombar com muito mais força e acaba fazendo hipertensão arterial. E como há uma resistência à insulina nas pessoas obesas, começa a aparecer diabetes tipo 2. Diabetes, hipertensão, dislipidemia é sinal de doenças cardiovasculares graves que desencadeiam a morte precoce nas pessoas que são obesas e têm essas doenças. Doutor, aproveitando que nós estamos aqui no programa Obesidade em Destaque, eu quero lhe fazer uma pergunta. A pessoa já realizou uma cirurgia bariátrica e está infeliz. Ela tem um problema que vomita muito, tem um problema que voltou a engordar, não está satisfeita. É possível reverter uma outra cirurgia e passar para essa técnica do YDRU? Nós revertemos muito esses outros tipos de cirurgia. Algumas a gente consegue fazer 100%. Por exemplo, a cirurgia de Fábio Capella, aquela que não se elimina nada, nós reconstituímos o estômago como era antes e fazemos em seguida o bypass variante do YDRU.
Essas outras cirurgias que cortam grande parte do estômago, nós fazemos uma adaptação. E a pessoa volta a ter uma vida comendo normalmente. É possível, sim. Nós efetuamos, até agora, mais de 50 reversões. Inclusive, há pouco tempo, menos de 2 meses, nós revertemos uma senhora, já de mais idade, e que estava passando muito mal, e hoje ela está comendo normalmente. Mas então isso é uma ótima informação, porque a gente tem o conhecimento de várias pessoas que acabaram fazendo a cirurgia, e eu mesmo conheço algumas que voltaram a engordar, estão gordas e estão infelizes, doutor. Que boa notícia o senhor traz, trazendo essa oportunidade de você ter essa qualidade de vida melhor, e principalmente enfatizando, podendo comer de tudo, simplesmente com essa ingestão maior de água. Agora eu queria, doutor, pedir ao senhor que o senhor desse uma dica, uma orientação para as pessoas que são gordinhas, que querem passar por uma cirurgia bariátrica. Alexandre, eu sempre, em todas as palestras que eu dou, qualquer convite para a televisão, eu gosto de dar as seguintes recomendações para a pessoa que tem um filho obeso, uma esposa obesa, um marido obeso, um amigo obeso. Quando tem uma pessoa que está obeso, primeiro passo, tem de procurar o seu médico de família, que vai orientar com dietas, orientações alimentares, atividade física. Se ele não resolveu, ele vai encaminhar para o médico endocrinologista ou médico nutrólogo, que vai dar dieta também, medicamentos, orientação alimentar, atividade física. Se mesmo assim não resolveu, aí sim deve procurar vários cirurgiões de obesidade. Não só aquele mais famoso, aquele que está na televisão, não. Vários cirurgiões de obesidade, que opera o estômago, o intestino, que faz a cirurgia mista. Aí, não só ficar no que o médico falou, perguntar para o médico o nome de uma, ou duas, ou três, ou quatro pessoas operadas, converse como essas pessoas estão, vê como elas estão, para depois tomar a iniciativa de fazer a cirurgia. Porque às vezes, fazendo a cirurgia com o médico errado ou a técnica errada, é uma cirurgia de fácil ida, mas de dolorosa volta. Doutor, aproveitando, antes de encerrarmos o programa, estamos chegando ao finalzinho do programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atriz muito famosa, que é paciente sua, que fez a cirurgia e que hoje controla para não emagrecer demais, é isso mesmo? Existem pessoas que têm compromissos, né? E uma pessoa que nós operamos, ela só podia perder tantos quilos porque ela tem um programa que não pode ser magra. Então, ela está muito bem, né? E ela sempre me liga de vez em quando, doutor, eu perdi 2 quilos a mais, eu quero recuperar. Aí eu oriento como que ela tem de fazer para recuperar os quilos que ela perdeu. Muito legal, muito bacana. Dr. José Lazarotto, muito obrigado. Eu quero incentivar a você, continue acessando o nosso site, programa obesidademdestaque.com.br, pelas redes sociais também, faça as perguntas, entre, conheça mais sobre a cirurgia, principalmente essa cirurgia do Dr. José Lazarotto. Lá você encontra todas as cirurgias, mas essa do Dr. José Lazarotto, o bypass intestinal com variante no Y de Roux, e peço ao senhor que faça também a sua despedida, que agradeço aos nossos telespectadores. Como eu falo sempre, nunca se precipite de fazer uma cirurgia imediatamente. Pesquise, se informe para depois tomar a iniciativa de fazer uma cirurgia. Não esquecendo, sempre primeiro, tem de tratar primeiro tratamento com medicamentos, com dieta, para depois, se não resolveu, fazer o procedimento cirúrgico. Se você tem alguma dúvida, consulte o site do programa Obesidade em Destaque, programa obesidademdestaque.com.br, ou pelas redes sociais você terá melhores e maiores informações.
A equipe do Dr. José Lazarotto atende nas seguintes cidades. Atende em São Paulo, para toda São Paulo, atende no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, atende em Brasília, atende em Belo Horizonte, em Curitiba e muito mais, muito breve estará atendendo também em Salvador.